do ofício das leituras do dia 4 de fevereiro de 2024, quinto domingo do tempo comum. Do comentário de Santo Agostinho, bispo, sobre a Epístola aos Gálatas, século V. Compreender a graça de Deus. A intenção principal do apóstolo, ao escrever a Epístola aos Gálatas, é esta: fazê-los compreender que a graça de Deus os liberta do jugo da lei. Com efeito, depois de lhes ter sido anunciada a graça do Evangelho, não faltaram alguns, provenientes da circuncisão, que, embora cristãos de nome, não tinham compreendido ainda o dom da graça e, por isso, queriam continuar sujeitos à lei. Ora, o Senhor tinha imposto essa lei aos que estavam ao serviço do pecado e não da justiça. Era uma lei justa em si mesma, dada por Deus a homens injustos, não para tirar os pecados, mas para os pôr de manifesto, porque só pode tirar o pecado a graça da fé, que atua pela caridade. Aqueles convertidos do judaísmo, porém, pretendiam que os Gálatas, já beneficiários deste dom da graça, deviam submeter-se ao jugo da lei, alegando que de nada lhes serviria o Evangelho se não aceitassem a circuncisão e as outras observâncias da religião judaica. Por esta razão começaram a levantar suspeitas sobre o apóstolo Paulo, que pregara o Evangelho aos Gálatas, acusando-o de não seguir a doutrina dos outros apóstolos, que obrigavam os gentios às práticas judaicas. O apóstolo Pedro tinha cedido ao escândalo de tais homens, chegando a simular que também pensava ser inútil o Evangelho para os gentios que não cumprissem os preceitos da lei. Desta simulação o demoveu o próprio apóstolo Paulo, como se lê nesta epístola. O mesmo problema aparece também na epístola aos Romanos. Mas parece que há uma diferença entre uma e outra. Na epístola aos Romanos, não tem dificuldade em solucionar a contenda e resolver a questão entre os fiéis que vinham dos judeus e os que vinham dos gentios. Mas nesta epístola aos Gálatas, escreve a aqueles que já se tinham deixado perturbar pela autoridade dos que vinham do judaísmo e que os obrigavam a observar a lei. Influenciados por eles, começaram a acreditar que a pregação do apóstolo Paulo não era autêntica, porque não queria que se circuncidassem. É por isso que ele começa assim a carta: surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo para passar a outro evangelho. Com este exórdio, delineou em poucas palavras o estado da questão, mas já na própria saudação inicial, quando afirma que é apóstolo, não da parte dos homens, nem por mediação dos homens, afirmação que não se encontra em nenhuma outra epístola, dá claramente a entender que tais insinuadores não falavam da parte de Deus, mas dos homens,
e que, no que se referia à autoridade do testemunho evangélico, era tão apóstolo como os outros, porque sabia muito bem que a sua missão apostólica não vinha dos homens, nem por mediação dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai.